Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Estamos começando o episódio de número 63 do Horizonte Agrocast. Eu sou o apresentador Pedro Rocha Marques e falo diretamente de Dom Pedrito, nesse episódio que é de número 63. Gostaria também de cumprimentar o nosso convidado especial, hoje o médico veterinário doutor Júlio Barcelos, com quem vamos falar sobre a pecuária gaúcha. Está preparada para o futuro? Ciência, mercado e sustentabilidade. Como está, Júlio? Tudo bem? Uma grande honra recebê-lo pela segunda vez aqui no Horizonte Agrocast. Pedro, todos que nos acompanham, também não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, mas como eu não estou deixando ninguém dar mais bom dia para cavalo, vamos cumprimentar todos aqueles que acompanham esse programa, que já tem uma reputação muito importante, é seguido por muitos pecuaristas, estudantes, profissionais, sempre buscando, por meio da informação, que aqui é veiculada, aperfeiçoar suas formações, suas capacidades de trabalho, suas expertises. Então, é muita honra poder participar contigo, Pedro, principalmente. Tu é um dos nesprianos da Gema, lá das Com origens, e muita isso é muito honra. importante para nós. Então, me sinto muito lisonjeado em participar numa segunda oportunidade. Muito legal, Júlio, muito legal. A gente está aí completando esse ano, o Nesp está completando 20 anos, né? É um marco Sim. de um grupo que, no caso, visualizaste e tinha uma série de metas. Uma da que eu me lembro muito bem é a questão de ser uma referência na questão do preço, né? Do Rio Grande do Sul. Hoje já é uma realidade, contratos de arrendamento, negócios são fechados a partir do preço Nespro e também acompanhando agora para quem segue o Nespro ou não segue, começa a seguir. O Nespro, capitaneado pelo professor Júlio, também começou o índice Nespro Ovinos, né, professor? Então, comenta um pouco sobre isso, que eu acho que é interessante falar e divulgar algo que eu tenho certeza que terá o padrão de qualidade que já tem o preço bovino. Sim, Pedro, isso nós nos tornamos referências e comentastes muito bem, muitas transações comerciais, muitos negócios, até disputas judiciais estão usando os nossos indicadores como a base para uma tomada de decisão. E desde o ano passado nós já vínhamos pensando em ampliar isso para uma outra cadeia produtiva, muito assimétrica, com muitas dificuldades de informações, produtor lá querendo vender seu cordeiro, às vezes o motorista do caminhão é que diz quanto que está pagando, e por meio de alguns encontros que tivemos, vimos da possibilidade de entrar nessa área e com uma expertise aí de 20 anos, já largamos na frente com os índices NES-provinos, agora já trabalhando com uma plataforma, com um portal, com uma página exclusiva para isso, onde nós estamos veiculando aí há 2 semanas, e a repercussão que estamos tendo ela é muito positiva, muitos produtores nos ligando, pedindo mais detalhes, valorizando aquilo que nós estamos colocando à disposição. Com uma metodologia diferente do Nespro Bovinos, aqui são os agentes da cadeia produtiva que informam por meio de um contrato de sigilo. Então, nós temos aqui frigoríficos, compradores, vendedores, cabanheiros, açougueiros, restaurantes, enfim, estamos tentando, largamos há 2 semanas, vamos aperfeiçoar muito ainda, e a qualquer momento o produtor pode entrar lá, baixar a base de dados e ter tudo isso à sua disposição. Então, isso é uma inovação que lançamos este ano e vem muita coisa nova por aí, Pedro. Que legal, professor. Não tenho dúvida, com o seu perfil inquieto e visionário, eu tenho certeza, e com a equipe sempre muito bem rodeado de jovens que têm uma vontade grande de querer aspirar e crescer, é um fôlego interminável aí do Nespro e cada vez mais sólido. É uma honra muito grande ter participado
do início dessa história e a gente está sempre acompanhando e queria lhe parabenizar por todo esse trabalho que o senhor vem fazendo em relação à formação, à oportunidade de jovens, né? E muito a participação voluntária na construção de uma série de iniciativas e conhecimentos dentro da sociedade pecuária como um todo. O senhor se doa bastante sobre isso e com isso e isso é algo que cada vez mais está sendo valorizado e o senhor seguramente está marcando o seu nome e sendo cada vez mais uma referência dentro da cadeia da carne bovina, não só gaúcha, como também brasileira, professor. Cabe pontuar isso, porque em vários episódios do Horizonte Agrocast eu cito algumas frases suas aqui, porque marcaram a minha trajetória e marcam ainda, e acho que é importante a gente pontuar e no caso, lhe valorizar em relação a essa construção de oportunidade para jovens e consolidação e alinhamento para as grandes lideranças, porque o senhor, seja no Desenvolve Pecuária, ou seja mesmo com a jornada do Nespro, acaba marcando tendências e ditando e alinhando cenários para todos nós que estamos trabalhando na cadeia da carne bovina. Então, muito obrigado por fazer esse papel e a gente fica muito honrado em poder ter participado e convivido bastante com o senhor. Hoje, infelizmente, a gente não consegue conviver tanto, mas gostaria de pontuar isso para todos os nossos ouvintes, saber o quão importante o senhor é na formação dos jovens, como também foi na minha. Agora, Pedro, vão aproveitar esse espaço que ele é muito importante em termos de amplitude que alcança. Hoje, o mundo digital, as redes têm uma capacidade de multiplicar o que é ruim, mas também o que é bom. E nós sempre tentamos multiplicar algo que seja útil para a sociedade. E nós vamos lançar agora, o dia 24 de junho, uma outra entrega para a sociedade, Pedro. E é toda uma base de informações meteorológicas para a pecuária. Isso não tem no Brasil, não tem no Brasil. Hoje a PRM está programando a reprodução na primavera deste ano. Faz lá o seu calendário de IATF, o D0, o D8, o D10, e ela poderá, por meio de uma plataforma, receber no seu WhatsApp a projeção climática para aqueles 10 dias, naqueles indicadores de interesse para a reprodução. Então, ele vai dizer aí, o produtor, o Pedro, entra lá com a sua equipe com a latitude e longitude da propriedade. Ou se ele entrar com a latitude e longitude, ele tem uma informação para um raio de 10 quilômetros, de qual é o índice de temperatura e umidade que é confortável ou não. Como é a previsão? Não, daqui 10 dias vem uma onda de calor obtidos por meio dos satélites mais avançados do mundo, e vai dizer, olha, daqui no 10º dia da inseminação, a temperatura vai ultrapassar sempre o índice de conforto térmico. Aí toda a equipe do Pedro reprograma o seu planejamento de inseminação para colher melhores resultados. Se a tua equipe entrar com o CAR da propriedade, essa informação será para dentro daquele mapa que vai ser puxado do CAR, o mapa da propriedade que está sob análise. E essas informações estarão à disposição dos pecuaristas. Vamos lançar dia 24 agora. Aí o produtor, com a valorização da ovinocultura, ele tem ovinos. E esquila no final de outubro. E aí ele olha lá e vê o índice de frio para ovinos, com informações que diz assim, olha, depois da esquila tu vai ter que recolher esse rebanho, proteger, porque vem uma frente com chuva e frio, para evitar mortalidade. Ele programa o nascimento dos cordeiros, e o rebanho começou a parir, ele começa a monitorar os dias que tem mais risco de morte.
Se ele tem problema de carrapato na propriedade, ele vai ter uma informação em tempo real quando ocorrerá a eclosão dos ovos do carrapato e ele tem que se preparar. Olha, compre carrapaticida, limpe o banheiro, prepare um produto, uma endectocida, enfim. Isso nós estamos entregando agora, já daqui 2 semanas, para a pecuária gaúcha, inicialmente, vamos expandir para todo o Brasil. Legal, como é que é o nome desse novo filho aí, Júlio? Esse novo filho nós nem demos o nome ainda, já está tudo organizado, com uma empresa internacional ligada à IBM, e um portal que na agricultura já é muito forte, mas para a pecuária nós provocamos tudo isso porque não tem para a pecuária isso. O pecuarista olha se vai chover, se vai fazer seca, mas se vai fazer calor, manejo, por exemplo, Pedro. Tu te programa, tu está programado, olha, a semana que vem eu vou lá em Dom Pedrito fazer um trabalho, já que está em Dom Pedrito. Tem que plugar, fazer manejo, tudo, mas aí entra no teu celular. Assim como entra um alerta, como entra todos os dias agora que o Rio Grande do Sul, da Defesa Civil, vai entrar um alerta da defesa da produção animal por meio do Nespro. E aí tu diz, olha, não, semana que vem nós não podemos trabalhar com gado nestas horas do dia, vamos trabalhar nas horas mais amenas, vamos trabalhar, e aí tu consegue te programando sempre com o objetivo de melhorar o desempenho. Usa uma tecnologia de ponta, mas tu precisa otimizar o uso da tecnologia dentro da propriedade e as variáveis ambientais são muito relevantes para a colheita de resultados. E mais, o Nespro vai apontar as sugestões, todas as recomendações lá. Quando o alerta é laranja ou ele é vermelho. Então, ele tem 3 estágios. Verde está tudo ok, alerta laranja e alerta vermelho. Que legal, que legal. Vai ser muito útil e aplicado, né, professor? Vai ser, pá, que bom. Vai ser lançado na jornada, professor. Vai ser interativo, os produtores vão lá no nosso stand, vão testar, vão colocar o cara ali, vai ver a propriedade dele, já vai enxergar. Olha aqui o meu açude, olha a minha barragem, quanto eu tenho de sombra, tudo isso já plota ali, já aparece. Que legal. Aproveitando que a gente citou a jornada, comenta um pouco aí como é que estão as inscrições, como é que o pessoal faz para se inscrever, e depois a gente vai botar também na divulgação desse episódio, a gente vai botar o link para inscrições aqui embaixo para o pessoal poder se inscrever. Pedro, tu foste um dos grandes atuantes em organização de inúmeras jornadas durante tua passagem conosco. E são 21 anos, 21 jornadas, e sempre eu tenho comentado que solito, numa linguagem gauchesca, nós vamos mais rápido. Sempre solitos a gente vai mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. E em 2019, nós programamos uma jornada no Barra Shopping. Estava tudo organizado, junto na época com a editora Centauros, com a equipe que hoje está no IDPEC. E março de 2020 chegou a pandemia no Brasil. Recuamos, fizemos 3 anos de jornada online, 3 anos lá em Esteio, não paramos nunca. Retornamos em 2024, no auditório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e em 2025, início de 2025, começamos a conversar novamente, demandados pelo IDPEC, formamos a parceria, fizemos a jornada no Barra Shop, foi um sucesso. Mais de 500 pessoas, toda a cadeia produtiva da carne bovina lá dentro, e demos continuidade, e estamos aí com a 21ª jornada do NESPRE, segundo encontro de criadores, um congresso de criadores. Somamos e estamos muito bem, a jornada está pronta. Infelizmente, vai faltar lugar, não temos espaço suficiente, já estamos na finaleira das inscrições, e uma jornada que tem alguns aspectos diferentes este ano. Não. Nós temos lá
mais de 20 patrocinadores que representam toda a cadeia produtiva. A indústria de insumos, o antes da porteira, o dentro da porteira, com as 3 principais associações de raças do sul do Brasil. Dentro da porteira, temos entidades de apoio aos pecuaristas. Depois da porteira, nós temos a indústria frigorífica e o Fundo Carnes, que é uma iniciativa muito moderna, em que é retido um recurso por alguns frigoríficos voluntariamente em benefício da cadeia produtiva da carne bovina. É um fundo de investimentos e valorização da pecuária gaúcha. Já tem mais de 550 inscritos, né? Um grande espaço para troca de informações, para convívio, seja para jovens, seja para os mais de 75% dos participantes que são pecuaristas. Então, é um espaço muito importante, é o espaço da pecuária do sul do Brasil. É o maior evento indoor, dentro de um shopping que trata de pecuária. E as inscrições, depois aí tu vai compartilhar o link, tem o link da jornada, as redes sociais aí estão a cada momento replicando isso, e uma programação voltada para a conjuntura da pecuária, uma conjuntura mais favorável, mas que exige muita responsabilidade, tu sabe disso, né, Pedro? Então, nós precisamos recuperar esta conjuntura favorável, mas precisamos estar bem a cavalo para aproveitar as oportunidades. Não é o cavalo encilhado que está passando, ele está parado. E nós temos que chegar para montá-lo vindo em um outro cavalo agora, encilhado pelo conhecimento, pela tecnologia, pela gestão, enxergando como nós podemos otimizar tudo isto, porque tem um consumidor lá fora que está muito ansioso por proteína vermelha. Então, o encerramento da jornada é para falar dessa nova pirâmide alimentar que coloca no topo da pirâmide as proteínas, né, Pedro? E já se percebe um reflexo de aumento de consumo de carne bovina no mundo. E este aumento de carne bovina puxa preços, puxa perspectivas favoráveis. E a jornada é para conversar sobre isso, para discutir sobre isso, sobre as novas tendências, mas como aquilo que a PRM faz muito bem, como ler os sinais e como entregar o conhecimento e a tecnologia alinhada com a capacidade de gestão, para fazer com que tudo isto se traduza em melhores resultados econômicos para o produtor, para o pecuarista, para o empresário, em suas diferentes dimensões. Esta é a proposta, esta é a jornada, isto é o que pretendemos entregar. Muito bom, professor. Eu queria comentar um pouco sobre a jornada, na questão que sempre me surpreendeu do Nespro, e acho que para quem não tem a oportunidade de poder sair muito, é a questão, né, professor, que o senhor, como viaja o Brasil todo e a América toda, a relação de contato que o senhor tem, então o senhor traz muita gente, seja de outros lugares do mundo, né, como de outros estados, e isso faz com que quem está, por exemplo, falasse que aumentou muito o perfil de produtores, faz com que o cara comece a ver uma conversa diferente, não a gente conversar só com a nossa aldeia, né? E isso faz que, vamos dar um exemplo, as perenes, né, professor Júlio? A gente Exato, para pegasse um link fundamental, né, Pedro? Tu imagina, há 10 anos, nós trazermos um palestrante que é conhecedor de híbridos e de braquiária. Não ia ter ninguém no auditório. Iam ficar o que estão falando? O que é mesmo isso, Rio Grande do Sul? Isso não dá. Isso é gente que não conhece a pecuária. Nós já ouvimos muito isso, Pedro. Só que nós vivemos num mundo em constantes transições.
em constantes mudanças. O mundo sempre foi assim, só que mudanças e transições numa velocidade muito maior. Não dá tempo, Pedro, de olhar pelo retrovisor. Tu já não enxerga mais por onde tu passou. Então, estas novas potencialidades forrageiras, claro, respeitando o conhecimento técnico, as características, as peculiaridades regionais, é uma relevância para a pecuária gaúcha. E quando surge uma palavra intensificação, quando surgem palavras como vazios forrageiros, como surgem palavras o aperto no verão onde eu ponho gado, porque este ano parece que está muito confortável, porque o pecuarista diz assim, não, eu até diminui minha área de soja. Isto é circunstancial, é conjuntura. Muda o preço do arroz, muda o preço da soja, e todo esse agricultor se volta para o foco que é a sua vocação. Então, eu não quero dizer com isto que aquele conhecimento, vamos chamar assim, das últimas décadas estão superados. Não é nada disso. Nós precisamos sempre olhar para trás com cuidado e adaptar para o momento presente. Então, a jornada traz isso. Veja, hoje nós vamos ter nas jornadas os dois principais, uma Scott Consultoria, uma das principais empresas brasileiras nessa área de formação de preços, de análise, que está sentada no Brasil. Uma integra lá no foco tropical. Então, isso é oportunidades. O Antônio Mário Pens, um diretor global da Cargill, falando das tendências no mundo, uma pessoa que transita semanalmente no mundo com as grandes corporações. Então, são oportunidades. O pecuarista tem que ir lá, os consultores precisam ir lá, olhar, voltar para casa, escrever no seu caderninho e transformar isso em utilidade. E a utilidade é que vai chegar lá e dizer: Pedro, eu preciso reestruturar meu sistema de produção. Está aqui o cenário. O cenário é positivo. E o mais importante, Pedro, não é um cenário passageiro. Esta é a grande diferença, que nos últimos anos de pecuária, que é a segunda metade da minha carreira, lá se vão 43, nunca tivemos um ciclo como agora, ou seja, um ciclo pecuário longo. Nós teremos, pelos próximos 5 anos, 2 ciclos pecuários favoráveis. Então, Desculpa te interromper, mas eu vou só fazer, porque eu me sinto tão em casa contigo que as formalidades de um episódio eu superei-as. E aí agora eu tenho que voltar para anunciar os patrocinadores. E aí a gente vai, mas fica tranquilo que a gente vai voltar exatamente nesse ponto aí, que sobre a questão do ciclo, que tem uma série de trocas aí. Eu vou voltar a anunciar os nossos parceiros e a gente segue o bate-papo, que está fantástico. Já. Eu fico sem voz também, preciso parar. Beleza. Bom, pessoal, os nossos parceiros, né? Vamos anunciar nossos queridos parceiros desde o início desse episódio, desse projeto. Jamaju, distribuidora com logística própria em mais de 5 mil produtos, nas linhas de agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Frigorífico Pinhal, dos irmãos Salvati Limitada, de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial, saúde e nutrição animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul, Samboja e Santana do Livramento. Entrega em todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados. Fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. MSD Saúde Animal, quem tem como propósito melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais. Veterinária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente.
de Itaqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Além disso, um recadinho, segue o YouTube da @pecuariaprm, o Spotify do Horizonte Agrocast. Você pode acompanhar também no canal 19 da Claronet, ou seja, no canal da TV Santa Maria, para quem está no coração do Rio Grande, e também em sistemas de IPTV, ou seja, aonde acompanhar não faltam ambientes. Além disso, não esqueça de seguir o Horizonte Agrocast no Instagram e no TikTok. A pecuária gaúcha está preparada para o futuro? Ciência, mercado e sustentabilidade. Antes disso, citar o currículo do professor Júlio, ele é professor titular da URGS e pesquisador do Nespro, Núcleo de Estudos, Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva, referência nacional e internacional em sistemas de produção e gestão da pecuária de corte, sustentabilidade, competitividade e coordenação da cadeia da carne bovina, criando uma série de políticas para esse setor. Bom, Júlio, seguindo da onde paramos, esse ciclo pecuário, comentaste que vai ser diferente, que o consumo de carne bovina no mundo vem aumentando e os estoques mundiais estão mais reduzidos. E os principais concorrentes que poderiam substituir a carne brasileira também estão com seus estoques reduzidos, como a Austrália, Estados Unidos. Professor, contextualiza um pouco para nós qual é o cenário de hoje dentro dos estoques mundiais e dentro do consumo de proteína no mundo e por que estamos próximos de uma reversão de ciclo pecuário no Brasil. Pedro, é sempre importante nós termos um olhar um pouco mais amplo. Mercado de commodities sempre foi assim. O que comanda é a oferta e a procura. Não há outra lei que mude isto. A agricultura, isto é muito mais dinâmico, porque os ciclos são curtos. Na pecuária, estas mudanças de oferta e demanda, elas não se mexem rapidamente, como é o caso do milho, por exemplo, como é no caso da soja, para pegar apenas dois exemplos, como é no caso do açúcar, do café. Dada a natureza que este ciclo de produção do boi ele é longo, os 1000 dias que eu sempre falo, ocorreu no mundo uma combinação de fatores e se nós considerássemos algumas instâncias que são as principais produtoras de carne bovina no mundo, geradoras da oferta, como Estados Unidos, Austrália, Argentina, Brasil, Nova Zelândia, Uruguai e a própria China, todos eles se encontram numa situação muito semelhante. Ou seja, essas estâncias estão com baixa lotação, Pedro. É fácil. Quem nos acompanha vai entender com facilidade. Estão com pouco gado. E ninguém fica com dúvida, vamos perguntar, mas por que eles estão com pouco gado? Ah, bom, já vamos responder. Estados Unidos, por quase que uma crise existencial dos pecuaristas americanos não acreditarem mais na pecuária, uma série de dificuldades de natureza produtiva, desestímulo. E a Argentina, que está aqui ao lado, problemas políticos, tu conhece bem o setor, as dificuldades de exportações na última década freou e reduziu o rebanho, baixou a lotação. Mas agora nós vamos para a Austrália. A Austrália passou por uma crise climática de mais de 4 anos e também encontrou algumas dificuldades nas exportações de gado em pé, desestimulou o seu rebanho. E o Brasil? A mesma coisa, período de preços muito baixos, trocas de área da pecuária para a agricultura,
insegurança para investir a longo prazo na pecuária, falta de capital para os grandes investimentos em pecuárias, não no Rio Grande do Sul, mas onde existe pecuária de escala, hoje não é mais no Centro-Oeste, é o Norte brasileiro, diminuiu também. Nova Zelândia, Paraguai e Uruguai são pequenas instâncias, ajudam nisso tudo, também com dificuldades porque os preços recebidos eram baixos. E a China? A China, com uma grande dificuldade na suinocultura, há mais de 7 anos, ela investiu um pouco em pecuária, mas a suinocultura se recuperou rapidamente. Volta o consumo de carne suína na China. A China vai exportar muita carne este ano, suína e de frango. Ela reduz um pouco o seu rebanho bovino. Ou melhor, ela não reduz, ela não consegue expandir. Então, nós temos aí pouco gado no mundo. Ponto. Então, oferta com restrições. Demanda. Mudança no patamar de consumo nos Estados Unidos. O consumo de carne bovina voltou a crescer nos Estados Unidos nos últimos 12 meses. O consumo de carne no Brasil, e aqui é uma coisa impressionante, Pedro. O consumo de carne bovina no Brasil subiu em 2025 e já subiu nestes primeiros 4 meses do ano. Nós saímos de 26 quilos para 30 quilos, Pedro. Então, numa população de mais de 200 milhões de pessoas, 4 quilos por pessoa ano são 800 mil toneladas. É um terço do que nós exportamos, já absorvemos internamente. Então, eu tenho mais gente comendo. Chinês. Chinês já está consumindo 4 quilos de carne per capita ano. Japonês vem aumentando o consumo. Filipinas. Chile. Gente, há uma mudança. Não podemos esquecer, eu tive um congresso internacional recentemente e tinha uma autoridade da Nova Zelândia. E agora vocês vão ficar surpresos com o que essa autoridade disse, avaliando o consumidor, porque tem uma outra pergunta nesse nosso episódio que vai falar do consumidor. Dizia ela, aumentou o consumo de vísceras bovinas na Nova Zelândia. O que é isso? Então, tem gente comendo fígado, rins, mojeca, coração de boi, língua. Mas por que isso? Porque é mais barato? Não. É uma onda. O mundo hoje vive uma onda proteica. E onde é que tem a maior concentração de proteína? Eu não posso comer um boi para atender a necessidade proteica, ou tomar um balde de leite. Eu tenho que comer uma pequena porção altamente concentrada em proteína. E quem tem mais proteína concentrada? Primeiro, a carne. Segundo, a carne vermelha. Terceiro, a carne vermelha onde? Nas vísceras. Então, as academias de ginástica na Nova Zelândia têm cartazes promovendo não o whey, que ainda é a bola da vez do Brasil. Não. Consuma fígado bovino, consuma rins, consuma coração, consuma língua. E alguém que deve estar nos acompanhando e fazendo aquela cara de pouco gosto. Ai, que nojo isso que o professor falou. Não, agora é diferente. Agora é o prof da academia que diz: príncipe e princesa. Agora é a vez das canetas emagrecedoras. Agora é a vez de uma nova silhueta que será mantida em termos de energia com proteína, como a proteína vermelha. E isto chega nos Estados Unidos e faz com que o americano tire da sua lista de cardápio as porções extra large. Agora não é
3 quilos de pipoca num balde. Agora é uma porção muito pequena de pipoca. Então, tudo isso, Pedro, muda. Pronto. Equilibrou oferta e demanda. Fácil. Vamos aumentar a oferta. Ah, é? Tu esqueceu dos 1.000 dias? Não é, se aumentou o preço da soja agora para R$ 150, amanhã, em setembro, daqui 60 dias, está todo mundo plantando soja de novo. Alguém vai dizer, mas não tem dinheiro. Mas isso se arruma. Mas só que o boi não dá para fazer isso. Então já está mapeado, eu já fiz toda uma simulação 5 anos para frente. Esta, não precisamos discutir, não, é 4,5, é 5,5. Está aí. E os grandes fundos de investimentos do mercado de capitais, que não estão no Brasil, estão nos Estados Unidos, já estão acionando suas filiais no mundo para investir em pecuária. E o mercado de terras no Uruguai começa a reagir. E o mercado de terras no centro, no norte brasileiro começa a reagir. Eu vou, Pedro, agora em agosto, para um summit de LP em Bom Jesus, no Piauí. Intensificação na pecuária com esta integração que tu muito propões e que outros também sugerem e recomendam como caminho. Vamos integrar tudo isso. Então, Pedro, a conjuntura é esta, é diferente. Precisamos agora estar preparados e todos estes aprendizados vão nos ajudar agora para entrar neste caminho ganhando dinheiro. Não é uma aposta, esta é a realidade. Quem estiver. Diga. Baseado nisso, tá? Tá posto a questão da demanda e o porquê, bem contextualizado. Queria te ouvir na questão assim, ó, a gente vê notícias, né? Quando vai para o mercado, essas notícias não se confirmam muito, mas de questão, seja essa pendência da barreira, da questão da adequação, né, do Brasil com a União Europeia em relação aos probióticos e também a questão da cota da China, né? São dois assuntos que acabam preocupando muito os pecuaristas. Se isso vai ser um fator. Bom, estamos na reversão de um ciclo, a tendência é que o preço vá subir, a demanda mundial de proteína aumenta, mas tem esses fatores e botaria um terceiro ingrediente, que isso, ao meu ver, é imprevisível e é isso que é a questão geopolítica que está muito instável no mundo, né? Então, como analisa esses 3 pontos? A questão da instabilidade geopolítica, essa questão da cota chinesa e essa negociação do Brasil com a União Europeia em relação às adequações, né, desse mercado. Vamos para o mais simples de quem acompanha e acompanhará este episódio para entender. A oferta de gado, vamos recuperar o conceito, é das grandes instâncias. Então vamos para o primeiro caso, que é o da China. A Austrália já alcançou a cota, mas a Austrália não exportava muito além da cota. Não vai ter problema nenhum. Readequa para os Estados Unidos, para a Coreia e para o Japão. Ponto. Resolvido. A Argentina ainda não alcançou a cota, mas o extra cota é mais representativo. Mas a Argentina não tem mais carne. Ela está direcionando para a União Europeia. O Uruguai, nem falar. É uma cota pequenininha e o extra cota não significa nada. Estados Unidos está entrando nesse mercado. Veja que interessante isso. Está entrando. Então pode compensar um pouquinho. Mas se a China não comprar do Brasil esta extra cota, ela não tem de quem comprar. E como é que ela explica, mesmo sendo um regime totalitário, como é que ela explica para o consumidor que consome 4 quilos de carne que a carne vai subir 50%? Ela não consegue explicar. Muito bem. Para
entenderem o que significa extra cota. Eu vou dar um exemplo prático agora. Hoje o quilo de carcaça está na ordem dos R$ 25, aí, 25, 26, 24, aí, nesse número. Outra cota, se o Brasil tiver que pagar a cota, na verdade não é o Brasil que paga o imposto. Quem paga a tarifa não é o Brasil, tem que entender, as pessoas às vezes parece que não dormiram direito, estão dormindo, estão sonhando. Quem paga esta tarifa é quem importa lá na China. Se vocês vão comprar um telefone nos Estados Unidos, por que elas não compram via Mercado Livre um telefone para os Estados Unidos? Tem que pagar uma tarifa aqui que viabiliza. Então, o de carne, as grandes empresas chinesas, na hora que forem comprar a carne extra cota, elas dirão para a indústria brasileira: olha, eu posso te pagar, e eu vou dar o valor agora, que deverá ser praticado. Vou chegar para o frigorífico brasileiro, que é o maior exportador do Rio Grande do Sul, vou dizer para ele: olha, eu posso te pagar agora o equivalente a R$ 20 a carcaça. O frigorífico vai dizer: mas eu estou pagando 25 para o pecuarista. Com essa carcaça de 20 que você me paga, eu vou ter que pagar R$ 18 para o pecuarista. Quem é que vai vender a 18? Ninguém, não. Então o Brasil vai dizer assim: não dá para vender. Bom, aí vem a pergunta: o que eu faço com essa carne? Parte já está resolvido. Parte está indo, sabe para onde, Pedro? Para o outro lado do Rio Uruguai, para a Argentina. E possivelmente a Argentina vai ampliar e vai conseguir atender todo o mercado chinês, porque ela não tem volume suficiente para atender a cota que lhe foi destinada. A lei permite. Isso é tranquilo. O Uruguai já está importando carne brasileira. Vamos lá, quem mais? Bom, os Estados Unidos hoje representam o segundo maior importador de carne brasileira. Vocês imaginaram isso? Bom, então a China vai chegar numa situação, lógico, nós estamos falando com quem tem 5 mil anos de comércio internacional. E o Brasil está há 20 anos. Então, 20 anos contra 5 mil anos, quem é que vai ganhar? Mas a China vai sentar para negociar. Isto deverá causar um ínterim de tempo de mais ou menos 2 meses, Pedro. Agosto e setembro, talvez. Nós estaremos vivendo aí por conta desse negócio. Mas agosto é um período de entre-safra no Brasil. Então, os frigoríficos vão precisar manter seus ritmos de abate quase que só para o consumo interno, que cresceu. E em setembro, a China vai sentar para conversar, porque ela precisa comprar carne para o ano seguinte. E tu não compra de ninguém, tu sabe disso. Tu não vai lá e levantar o telefone, eu quero te comprar agora. Fornecedor, não, para aí um pouquinho. Que história é essa? Não, agora não dá, já comprometi minha produção para o ano que vem com país A, B, C, D, as Filipinas, com isto, com isso, com isso, mercados árabes, o Chile vem crescendo. Então, possivelmente, a China vai antecipar a cota de 2027, Pedro. Vai puxar para 2025. Ponto. Resolvido o problema. Não vamos nos assustar. Eu não estou dizendo isso agora. Já dei várias entrevistas, já falei em N momentos de que isso é o que deverá acontecer. Ponto. É preocupante, mas não ao ponto de reduzir investimento, vai nos quebrar. Esquece isso, gente. Vamos seguir o nosso tranco firme pelo corredor. Tá? Vamos para o segundo ponto. União Europeia. A União Europeia, tive também esta semana, a minha semana está cheia, Pedro. Eu comecei na segunda-feira no RBS Notícias e
Não terminei porque eu me neguei a já dar mais entrevistas durante toda a semana sobre este cenário. Aqui nós temos uma outra situação. Qual é a outra situação? Demanda de carne da União Europeia em o Brasil não é tão importante. Ela consegue otimizar um pouco com o Uruguai, com a Austrália, com a Nova Zelândia e com a Argentina. Estados Unidos nem pensar, porque os Estados Unidos não cumprem nada que o europeu quer. Já mandaram os europeus plantar cuia lá e aprender a tomar chimarrão. Não, não vai. Bom, então, vamos entender o que aconteceu e o que isto representa. Primeiro, esta é uma legislação que já tem 2 anos e que estabelece que todo pecuarista que está numa lista chamada TRACES, que são as 79 propriedades rurais do Rio Grande do Sul habilitadas para exportar para a União Europeia, atendam outros requisitos que não são declaratórios. Por exemplo, usou uma oxtetraciclina para tratar uma tristeza parasitária, fato comum na pecuária brasileira, comum na pecuária gaúcha. Onde está registrado de quem ele comprou, quando ele aplicou no gado, em que tipo de gado ele aplicou. Estou falando exclusivamente das propriedades rastreadas. As outras não tem nada a ver, são só essas. Então, nós precisamos de um mecanismo comprobatório disto. Vamos para um outro exemplo. O produtor de terneiros usou um suplemento mineral com um aditivo que melhora desempenho e que também tem uma função como um antimicrobiano, só por isso ele melhora o desempenho. E este produto, vamos ser específicos, virginiamicina. Ele diz assim, este produtor, ele diz assim, está aqui, o Ministério da Agricultura já comprova, este produto é proibido, eu não uso no Brasil. O documento comprova. Mas agora nós vamos ver uma outra situação. Ele usa um antimicrobiano, melhorador de desempenho, e que não está nesta lista que o Brasil proibiu. Ele não é uma propriedade rastreada. E ele vende terneiros para uma propriedade que tem recria, mas é o lado do confinamento, e depois vai para o confinamento. Como é que este recriador, o confinador, comprova? Porque este terneiro que era de uma propriedade não rastreada não tem esses controles, ele não precisa. E este gado que foi para o confinamento, o tempo que ele fica no confinamento não é o suficiente para que ele passe a ter agora a comprovação que este animal não usou no confinamento, mas usou lá atrás. Consegue me entender, Pedro, esta lógica? Bom, então, posto isto, mas nós temos tempo. Nós temos aí, no mínimo, 2 meses para organizar isso. O Ministério da Agricultura está trabalhando, a ABIEC está trabalhando. Isto afeta também a avicultura brasileira, a BPA está trabalhando, e nós não estamos transgredindo nenhuma regulamentação técnica. Mas nós precisamos agora de mecanismos oficiais que comprovem o que nós já fazemos bem feito. Não basta dizer, temos que provar. E vejam que há poucos dias deu problema com um container de carne enviado pelo Uruguai para a China, que o noticiário diz que tinham vestígios de imidocarb, que nada mais é do que o nosso famoso produto para
Zá contra a tristeza. Então, tudo isso. Então, o episódio da União Europeia, no meu entendimento, ele é mais importante que o da China. E ele é um episódio de reputação. E nada mais é o que percebem a teu respeito, Pedro, antes de tu abrir a boca. Entendeu? Então, diz um colega nosso, que eu até posso citá-lo, que o Pedro Pífero, ele deu uma entrevista há poucos dias dizendo: a União Europeia, o que ela diz, muitos seguem. Se a União Europeia compra, eu também compro. Se ela não compra, talvez eu também não vá comprar também. Então, então esta é uma preocupação maior, mas o caminho para a solução ele não está muito distante, porque se refere às propriedades que já fazem rastreabilidade, certo? Sim, é somente as eras, né? No caso, somente os estabelecimentos rurais aprovados no Sismov. Não, pera, é as eras e as eras que constituem a lista autorizada na União Europeia. Porque primeiro ele tem que ser era. Não significa que ele vai entrar na Europa diretamente. Primeiro ele era e depois ele entra na lista 3. É quase que automático isso, mas é isso, Pedro. Sim, as eras que constituem a lista 3. E isso é importante para o pecuarista gaúcho. Por que é importante? Porque a Europa começa a importar carne do Rio Grande do Sul. A Itália e a Alemanha e a Holanda são compradores da nossa carne. E para entrar lá, toda esta carne de nicho, esta carne de melhor qualidade, esta carne que remunera tecnologia, que remunera conhecimento, vão para a União Europeia. Então, e agora o Rio Grande do Sul estava começando a buscar este mercado, vem essa questão. Então, nós precisamos resolver isso quanto antes. Nós precisamos estimular a rastreabilidade, precisamos de mais propriedades. Por enquanto, o Rio Grande do Sul exportou neste primeiro trimestre do ano, Pedro, 700 toneladas. 700 toneladas, para quem acompanha, entendeu o que isso representa? 2 containers de carne. Tá? Isto mais ou menos. 2 containers não são. Cada container é 15 toneladas. São aí 40 containers. O que vai em cada container são 350 bois. Então, é só multiplicar aí 40 containers vezes. São 120 mil bois. E muito pouco. É pouco, a gente precisa de mais para ampliar o mercado. Bom, não falamos ainda, Pedro, do consumidor, né? Falamos tudo de oferta e de demandas de países, mas o consumidor brasileiro, este consome 75% da carne bovina. Então, a cada 10 bois, quase 8 são consumidos internamente por um consumidor que também está mudando seu hábito de consumo e indo mais na carne vermelha. Então, este consumidor, mesmo que o Brasil, mas o Brasil não cresce, o PIB está muito baixo. Mas o consumo de todos os bens está crescendo. Isto não é riqueza. Consome e desaparece, consome e desaparece, consome e desaparece. Ah, mas tem inadimplência nas famílias, mas o consumo de alimentos está alto. Então, nós temos um mercado interno muito forte, Pedro. Então, preços podem, agosto e um pedacinho de setembro, dar uma estabilizada. Não é fazer aquele buraco, aquele abismo, que ele está fora. Podem escrever, está fora. No Rio Grande do Sul está fora. As projeções do Nespro mostram isso. E com um repique a partir de outubro, aí começa para valer. E nós teremos
uma entre-safra no final do semestre muito importante para, de novo, avaliar os benefícios da tecnologia. Interessante, muito interessante. Então, vamos dizer, percebendo a mensagem na qual foi colocada, teremos sobressaltos, né, professor, e dentro das negociações e tal, vão ter momentos de tendência a querer segurar ou até mesmo baixar, mas fica claro, pelos volumes que o senhor falou, a União Europeia, ela, sim, é o melhor preço, né, a gente conversando com indústrias exportadoras para este destino, a gente fazendo alguns cálculos, em torno de 15% acima do preço recorrente do mercado, né? Então, a exportação para quando o destino do teu gado vai para a União Europeia. Mas o volume ainda é pequeno, como o senhor mencionou, e se vamos citar dentro da União Europeia a questão da cota Hilton, menor ainda, né, professor? A gente atende... Sim, mas o Rio Grande do Sul, mas o Brasil não tem aproveitado a cota Exato. Hilton, porque ele não tem volume de gado, Pedro, rastreado. Mas olha aqui, eu vou dar um número para vocês entenderem. China paga 5, União Europeia paga 10. Aí alguém vai dizer, o professor está louco. Para a China nós mandamos quase todo o boi. Não, não manda quase todo o boi, manda uma boa parte. Para a Europa, a União Europeia, são 7 cortes. Só que estes 7 cortes que vão para a União Europeia impactam no quilo da carcaça muito mais do que quase todo o boi indo para China. É fácil de calcular isso, Pedro. Pega $5.000, multiplica por 5,2 o dólar hoje, dá quantos $1.000 a carcaça? Quantos R$ 1.000? 25 mil e pouco. R$ 25.000. Quanto é que é o quilo da carcaça? 26. Ah, por isso que o Júlio Barcelos é muito chato, o pessoal não. Tem muitos que me criticam por isso, porque eu consigo enxergar aritmética, conta de somar, conta de dividir, de multiplicar, é isso. E hoje, com o dólar baixo, vejam o problema. Se o dólar baixa muito, me quebra o meio. Essa carne que vai para a China já fica pouco competitiva, porque eu estou vendendo parte é câmbio, entenderam o jogo? Júlio, mas aí uma dúvida. Tá, a carne é pouco competitiva, mas na sua primeira fala comentasse sobre volume, né? Então, por exemplo, aí lhe pergunto, a oscilação cambial, ela pode afetar os embarques, mas eu faria a leitura da seguinte forma. Bom, falta carne, né? Falta proteína, os estoques mundiais estão baixos. A oscilação do dólar não deve impactar muito os embarques, porque, ou seja, a população precisa comer, né? Claro, inclusive, Pedro, vou dar um número de novo, outro número. Este primeiro quadrimestre do ano, saiu ontem o relatório, eu já analisei aqui, a carne bovina brasileira subiu 18% na China. Ou seja, nós já estamos exportando por mais. Sim. Ou seja, mesmo com dólar mais baixo, já está valendo mais. Pela escassez, entendeu? Então é pertinente o teu comentário. Mas o que eu quero deixar marcado, a exportação chinesa é muito importante. É fundamental. Bom, mas a União Europeia, ela também. Vejamos, ambas têm uma grande contribuição para a pecuária brasileira. A China fez o pecuarista abater com menos de 30 meses. Uhum. Ninguém fala isso, mas a grande alavanca da pecuária brasileira nos últimos 5 anos foi a China, abater com menos de 5 meses. A União Europeia nos força a ter mais controles, mais gestão. E quando tu pões mais controle e mais gestão, tu consegue enxergar os grandes benefícios da tecnologia. Então, China já trouxe uma contribuição, redução da idade de abate.
União Europeia está contribuindo lentamente com a melhoria de processo de uma forma muito mais abrangente. É melhorar a natalidade, idade de abate, peso de carcaça, porque para mandar para a União Europeia eu preciso de pesos mínimos dos cortes do contrafilé, da maminha, da alcatra, tem que ter um corte maior, então aumenta o peso de carcaça. Para aumentar o peso de carcaça dentro de uma idade limite, tem que ganhar mais peso. Vê tudo isso, Pedro. Tu tem controle de rebanho, tu tem as planilhas eletrônicas, tu tem toda esta movimentação. O confinador começa a avaliar quem são os seus melhores fornecedores. Os pecuaristas que melhor fornecem começam também a receber essa premiação. É a cadeia como um todo. Então, a gente precisa estar muito atento a tudo isso. Beleza, bem entendido, professor. E agora a gente está a 1h10 de programa, e para responder mais uma pergunta, a gente falou de oferta, falou de demanda e falou de cenário geopolítico, falou dos dois principais compradores, a União Europeia sendo muito importante na formação de preço e remuneração de novas tecnologias para o produtor, a China, a questão de regulação do nosso estoque, né, volume produtivo, e o Rio Grande do Sul, o senhor comentou, e também me lembro algo que há muito tempo pontua, professor, da questão do Rio Grande do Sul conseguir vincular sua imagem de carne de qualidade para o mundo, né, e aproveitar essas brechas que o Uruguai não está conseguindo atender e a Argentina também não no mundo. Falasse que China fez ter o boi 2 anos, União Europeia, a questão de mais controle e acurácia e segurança da informação sobre o manejo aplicado sobre aquele animal. O que mais falta para o Rio Grande do Sul seguir atendendo a União Europeia e poder entrar no Japão? Olha, Pedro, eu tenho uma estudante que está no Japão, né? Uma estudante de mestrado, está estudando lá, a Thaís está estudando isto, procurando compreender melhor toda a cadeia produtiva da carne bovina japonesa. Já fizemos isso com a China em outros tempos, agora estamos fazendo com o Japão, para compreender bem isto. O japonês não come só o Wagyu. Ponto. Isso é ilusão de ótica. A gente tem que olhar todo o filme. Mas o japonês é extremamente exigente em termos de segurança de uma série de condutas sanitárias e de métodos de produção. A missão japonesa já esteve no sul do Brasil, já esteve no Rio Grande do Sul, voltou muito bem impressionada e está trabalhando nesses relatórios. Ponto. Então, esse mercado deve se abrir entre 2 e 3 anos, abre o mercado japonês. A pergunta é pertinente. Nosso sistema de produção está adequado para o Japão? Eu diria hoje não. Mas se tiver preço, nós já temos no Rio Grande do Sul hoje 200 mil bovinos em confinamento. Sabe o que é isso? Tem 200 mil bovinos em confinamento. Bom, com 200 mil bovinos, eu já consigo vender aí 1.000 toneladas de carne para o Japão. E aí não é 9 mil dólares. Aí é 14 mil dólares. Então, o que o Rio Grande do Sul precisa fazer? Não adianta eu aumentar lá e botar. Vamos imaginar. Eu vou expandir o confinamento. Em 2 anos quebra tudo de novo. Porque não tem a palavra que o pessoal na agricultura adora usar, a originação. Não tem fornecedor de terneiros. Então, vamos lá. Quais são os gargalos gaudérios? Os gargalos gaudérios são, primeiro, número 1, escala. A nossa escala de produção é muito pequena. Nossas propriedades rurais são pequenas e médias. Mas tem aí 500 propriedades que eu já mapeei, que se nós estabelecermos algum tipo de política de incentivo, de tecnologia e de perspectivas, elas respondem imediatamente a essa demanda. Mas eu posso criar escala por outros caminhos. Não é tendo só uma instância grande que eu tenho escala. Eu posso ter escala de produção que não é física, por meio da produtividade.
E eu posso ter escala organizando clubes de produtores. Então, aí, com 10 produtores, com 500 vacas de cria cada um, eu tenho uma escala gigante. Eu preciso começar a organizar um pouco isto, melhorar a coordenação. Então, eu tenho um dos problemas dos gargalos é a escala. O outro é que o nosso desempenho produtivo dentro da porteira é muito baixo. E vamos direto ao ponto. O ganho de peso do nosso gado por ano é muito baixo. Então, quando desmama um terneiro com 160 quilos, quanto é que ele ganhou do nascimento a desmama, com 8 meses? 700 gramas. Quando eu vendo um novilho com 1 ano e meio, com 18 meses, com 300 quilos, quanto é que ele ganhou de média? Meio quilo por dia. Então, eu estou com um motor que anda numa velocidade acima de 1 quilo, ganhando 50%. Então, nós precisamos começar a potencializar desempenho zootécnico, ganho de peso. Melhorando ganho de peso na fase pré-desmama e na recria, eu já garanti aumento de peso de carcaça, que é muito baixo. 239 quilos nosso peso de carcaça não é baixo, é ridículo. Esse peso de carcaça não diluiu ainda o custo da recria, não diluiu o custo da cria. Então, nós temos um setor muito estrangulado. Qualquer queda de preço pago lá no frigorífico, esse produtor sai fora da atividade, já põe eucalipto, põe celulose, põe qualquer outra coisa. Muito bem. Então, ganho de peso. Segundo, tem que nascer mais terneiro, Pedro. Porque é assim que eu começo. Isso aí é PIB. Isso aí não é consumo, é PIB. Eu preciso aumentar o PIB dentro da propriedade rural, nascendo mais terneiros para os mesmos recursos utilizados. Então, isso é tecnologia de insumos e de processos, sim, mas tem que aumentar. Hoje são os grandes gargalos. Depois tem as políticas públicas, mas essa parte, ela vem sendo trabalhada. Vejam tudo isso que a Farsul vem fazendo hoje sobre o endividamento no Congresso Nacional. O Instituto Desenvolve Pecuária, os sindicatos rurais, as organizações de produtores, tudo isto vem fazendo seus trabalhos. Então, nós temos que melhorar logística, estrada, comunicação, energia elétrica, e com isso a gente começa a atacar os principais gargalos. E melhorar a comunicação com o usuário da tecnologia. Não posso chegar com a tecnologia de pronto para melhorar a produtividade se nós não olharmos para outros aspectos dentro da propriedade. É isso que eu venho batendo muito. Hoje, toda a questão é de natureza operacional, em todos os setores que não são automatizados. É operacionalidade. Desde as coisas bem básicas, da distribuição de um sal proteinado, do uso de uma vacina, de um protocolo de ATF, da semeadura de uma braquiária, do uso do pasto, a questão é operacional. Passa por quem faz, não por quem sugere, orienta ou introduz. Passa por quem faz. E isto é o que está nos levando a colher abaixo do potencial que as técnicas apresentam. Então, se nós usamos um pasto de verão, e tu mesmo tem apresentado muitos resultados, dá para colocar 6, 7, 8, 10 cabeças, e o produtor não consegue colocar 2. Só que ele gastou com esta tecnologia para 10 cabeças. Porque quando ele vender a semente, lhe apresentaram, olha, isto aqui, ó, 5 cabeças por hectare. Aí ele não usou com o nível tecnológico adequado, muitas vezes, mas o principal é o uso. Ele não conseguiu usar. Aí, daqui a um pouco, ele perde pasto porque não tem gado. Daqui a um pouco, ele põe pouco, ele não colhe porque ele também não sabe manejar. Então, eu acho que nisto, Pedro, e aí a PRM ela é importante,
Porque quando eu introduzo uma tecnologia, colho os resultados, eu tenho um processo muito mais amplo. E o processo mais amplo a gente chama de educação. Este teu produtor, ele conta para outro, porque aí ele conta o que ele ganhou. Porque ninguém conta. Não conta. E o time dele empatou. Aliás, na pecuária, a maioria dos times nem empata, só ganha. Então, isso é preocupante. Então, quando um produtor usa uma tecnologia, um bom assessoramento técnico, com ética, com seriedade, chama o seu colega, não chama nem vizinho, vizinho não. Ele diz: olha aqui, ó, eu tenho isso aqui, olha, funcionou, deu certo, eu estava com medo, mas o pessoal estava junto comigo, fiz junto, quem faz é ele. Quem faz não é assessoria técnica. Assessoria técnica propõe uma meia dúzia de operação. A equipe de campo que faz o dia a dia. E ela que é responsável pelo resultado. A assessoria tem que monitorar, tem que orientar e tem que criar confiança com a equipe de campo para que a equipe de campo enxergue naquele ente externo que entrou na porteira que essa pessoa que entrou não veio para tomar meu lugar. Não vai ser o meu patrão. Ele veio para me ajudar. E eu vou aprender com ele e vou ensiná-lo também. E é isso que acontece. A gente aprende todos os dias. Então, este processo educacional nós precisamos ampliar no Rio Grande do Sul. E aí os gargalos, bom, aí não tem limite. E não tem limite como uma grande propriedade rural, como uma estância que tu olha assim e tu diz, agora nós chegamos aqui, nós não temos mais limites. Pode subir a régua, a gente vai. E o Rio Grande do Sul pode passar por isso, porque outros estados já passaram. Olha o Tocantins hoje, olha o estado de Goiás, olha o Piauí, olha o Maranhão, ilhas de produtividade do tamanho do Rio Grande do Sul. Não tem limite, precisa de novo gestão, controles, seriedade, ler os sinais sem muita emoção, fazer a coisa certa e seguir o rumo que é lento. A cada 1000 dias, um novo ciclo, a cada 1000 dias, uma nova realidade. Perfeito, professor. Muito bom. Um recado muito claro em tudo que colocou agora nessa última participação. E, professor, nós estamos nos caminhando para o final. Fica à vontade para fazer suas considerações finais e a gente aí vai para o encerramento do episódio, que, olha, o pessoal vai escutar no mínimo 2 vezes, porque a quantidade de informação que tem é muito grande, professor. E, mais uma vez, muito obrigado por a gente poder trocar essa ideia. Eu finalizo, Pedro, a partir de uma pergunta que está posta. Como será a pecuária brasileira em 2040? Inclusive, nós publicamos com. Foi teu colega também, o Guilherme Já Malafaia, foi pesquisador da entrevistado Embrapa, aqui também. Uhum. como seria a pecuária em 2030. Em 2040, a pecuária será mais difícil. 2 pontos. Item 1. As questões ambientais, elas continuam colocando dificuldades, elas continuarão. Não há dúvida nenhuma. A sociedade, mesmo querendo comer mais carne, terá um outro lado que não gosta de carne. Existirão outras vozes. Então, nós temos que trabalhar muito institucionalmente em marcos regulatórios que sejam menos limitadores da expansão e dos investimentos para os próximos 14 anos. Pecuária 2040 daqui a 14 anos. Daqui a 14 anos, amanhã, Pedro. É amanhã, mas lógico. 14 anos é amanhã. Bom, então ela será. Ponto 2. Continuaremos com maiores dificuldades ainda em relação à palavra que eu estou usando muito, a operação. Quem faz? Então, nesse aspecto,
nós vamos ter que avançar muito na automação. E isto vai avançar. Existirão empresas que vão começar a aportar equipamentos hoje, que façam a linha de arame sozinho, que abra buraco para botar um moeirão, que façam a mangueira de desmontar mais simples. Nós vamos, porque não teremos mais esse tipo de mão de obra. Isso é certo. Algumas operações não são viáveis. Por exemplo, a cria, eu continuarei com o gaúcho montado a cavalo, mas tem outras que nós vamos. Até recorrer campo de drone vai ser possível. Não tem muita saída. Então, ela será com mais restrições ambientais, com limitações de pessoas e com margens econômicas cada vez mais apertadas. Por que isto? Porque haverá, numa lista de compras do supermercado da pecuária, esta lista será ampliada. Terão mais itens. Não será o carrapaticida, o antibiótico, o endectocida, o suplemento mineral, a ração, o drone. Não, tem mais coisas que vêm por aí. E que serão necessárias como meio para operar a tecnologia ou operar a produção. Então, nós teremos. Então, como é sempre muito difícil, então eu vou desistir? Não. Por outro lado, nós teremos muito mais tecnologia, a carne será muito mais valorizada, porque não existe espaço no mundo para ampliar a produção, e haverá, principalmente para o Brasil e Rio Grande do Sul, cada vez mais nichos de mercado, que a gente chama de alto poder aquisitivo, e que hoje compra, às vezes, da Austrália, às vezes da Argentina, às vezes do Uruguai, e não compra do Brasil e do Rio Grande do Sul. Então, esta é a pecuária que eu enxergo. Muitas oportunidades para os jovens, muitas oportunidades para o mundo empresarial antes da porteira. Então, tem muitas dificuldades, mas teremos também muitas novas estratégias. E um bom gestor de estratégia colherá melhores resultados em 2040 do que hoje. Este é o meu encerramento e eu agradeço muito por esta oportunidade, por este espaço que eu espero ter contribuído com todos aqueles que seguem este programa da PRM. Reiterando, não percam a Jornada Nespro, o encontro de pecuaristas do IDPEC, e terão muitas novidades. Está vindo aí no Nespro um portal de conteúdo Que legal. com uma linguagem muito mais dinâmica, muito mais fácil, e que vai desdobrando. Eu quero lá ver produção de terneiros. Ele vai começar lá da base, com vídeos, com imagens. Nós estamos trabalhando para entregar em breve também para a sociedade. Então, obrigado a todos e tenham uma excelente leitura deste programa. Muito bom, professor, muito bom, muito obrigado. Eu vou dar uns recadinhos finais aqui, que esse foi o Horizonte Agrocast número 63, com o tema A Pecuária Gaúcha está preparada para o futuro? Ciência, mercado e sustentabilidade. Abordamos todos esses temas de forma muito profunda, reta e coerente. Obrigado mais uma vez, professor Júlio, e nos despedimos com um convite para nos seguirem no Instagram e TikTok, através do @Horizonte Agrocast, também no YouTube e Spotify da Pecuária PRM. Toda quinta-feira, um novo episódio completo, lançado às 19 horas. E agradecer novamente a nossos parceiros, Veterinária Marquesinal, de Amaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal, MSD Saúde Animal. E não se esqueça que a sua participação é muito importante. Deixe então seu comentário, sugestão, crítica em qualquer um dos canais disponíveis da Pecuária PRM. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo episódio. O Horizonte Agrocast é um projeto da Pecuária PRM. Um grande abraço, fiquem com Deus, um ótimo resto de semana. Valeu!